Boa noite, irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada. Meu nome é Deja. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os lares e corações. Vamos fechar os nossos olhos físicos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e pedir que nessa noite Ele nos abra a compreensão para que possamos absorver os ensinamentos, para que possamos, na nossa caminhada, controlar as nossas emoções, equilibrar as nossas paixões, os nossos desejos, para que possamos aqui cumprir a nossa meta, que é evoluir espiritualmente, que é crescer, que é dominar as nossas paixões, os nossos anseios, os nossos vícios, que tenhamos força na nossa jornada, na nossa caminhada. Que assim seja, hoje e sempre. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a cólera sentimento, tá? Encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte onde eu busquei hoje, capítulo 9, item 9, onde Kardec fala dos efeitos da cólera nas nossas vidas, o que isso pode causar, o que esse sentimento pode causar, né? Como ele pode agir no nosso organismo. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, porque eu acho muito importante, do item 9, onde fala, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, nesse pequeno pedaço, o espírito protetor consegue definir bem como a cólera age na nossa vida, no nosso ego, no nosso orgulho, e nos leva a cometer atos muitas vezes insanos, dos quais talvez nem consigamos reparar. E quando a gente vai procurar, como no próprio item continua dizendo, quando nós vamos procurar o motivo dessa nossa raiva, dessa nossa cólera, desse nosso acesso de demência, muitas vezes é por coisas tão banais, apenas porque vamos alimentando essa raiva, esse ódio, de tal forma que chega um momento, chega num estopim, e nós queremos colocá-los para fora de qualquer forma. E acabamos tomando atitudes insanas, que poderíamos refrear se nós tivéssemos a paciência e o controle dos nossos sentimentos. E muitas vezes não, na maior parte das vezes, o efeito da cólera nas nossas vidas, aliás, a cólera, o primeiro efeito dela é na nossa saúde, na nossa vida. Nós somos os primeiros a ser atingidos por esse sentimento tão vil. Nós somos os primeiros por quê? Porque quando nós temos um sentimento de raiva, de cólera, quando nós alimentamos isso sistematicamente, todos os dias, nós não vigiamos nesse sentimento tão ruim, nós acabamos criando, pensando, porque primeiro nós pensamos, depois nós sentimos e depois nós decidimos o que fazer. Mas nós pensamos, nós sentimos essa cólera. E o que acontece, e agora vamos falar do que acontece no nosso corpo e na nossa cabeça. Quando nós estamos tendo um sentimento que não é bom, é exagerado, tipo a cólera, e no nosso cérebro nós temos a sinapse, que são a parte do cérebro que liga um neurônio ao outro. E nessa sinapse,
quando nós sentimos a raiva, a tristeza, a ansiedade, seja qualquer tipo de sentimento, esse sentimento ele é carregado para a nossa corrente sanguínea através dos neuropeptídeos. E quando essa raiva chega no nosso organismo, ela chega como um efeito devastador, como um veneno que sai destruindo tudo. Afeta a nossa saúde, a nossa imunidade baixa. E depois nós nos perguntamos muitas vezes, por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que a minha saúde não anda tão boa? Por que eu sinto dor aqui, dor ali? Por que eu tenho essa gastrite? Por que eu desenvolvi essa úlcera? Por que isso? Por que aquilo? Mal sabemos muitas vezes que isso é consequência desse sentimento tão ruim que nós alimentamos na nossa vida, que acaba nos prejudicando imensamente. E sabe o que é mais engraçado, meus irmãos? É que nós muitas vezes nós pensamos que nós não temos controle sobre as nossas emoções. Nós pensamos que a raiva é um sentimento incontrolável. Muitas vezes nós falamos, mas eu não consegui me controlar. Aquela pessoa me tirou totalmente do meu centro. Eu tenho pavio curto. Eu não consigo controlar não. Eu não vou levar desaforo para casa. Imagina, eu não vou levar desaforo para casa. Quem essa pessoa pensa que é para estar me agredindo, para estar falando comigo desse jeito? Sabe, o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixa calar diante de uma situação que nós poderíamos nos controlar, porque o sentimento é nosso. Primeiro nós pensamos, nós sentimos e depois é que nós agimos. Se nós pensamos, nós podemos pensar que não é bom agredir, que não é bom machucar, que não é bom ferir. Se nós contamos até 10, porque contar até 10 é uma necessidade para que nós possamos ter um momento de reflexão e tomar a atitude mais acertada diante de uma situação difícil, que nós podemos estar querendo agredir, nós podemos estar sendo intolerantes e que podemos estar também sendo ou agredidos verbalmente, ou alguém pode estar sendo intolerante conosco. Mas se nós contarmos até 10, nós podemos evitar muitas atitudes que podem não ter conserto na nossa vida. E por que esse contar até 10 nos ajuda? Porque nesse momento nós podemos vigiar os nossos sentimentos. E vigiando os nossos sentimentos, nós podemos mudar o foco daquela discussão, ou daquela situação, ou daquela agressão que talvez nós pudéssemos vir a aplicar a alguém, ou daquela palavra mal colocada que nós poderíamos dizer a alguém, daquela atitude impensada mesmo. Se nós contamos, nós vigiamos, nós podemos nos controlar. E o que acontece muitas vezes? Quando nós temos essas atitudes de agressão, quando nós somos pessoas que nós não vigiamos os nossos sentimentos, que nós não contemos os nossos atos, na nossa própria vida, no nosso casamento, por exemplo, onde é um dos lugares em que mais nós precisamos exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, para que não hajamos com quando temos, muitas vezes, porque não é natural que muitas vezes haja divergência, num determinado momento, divergência de pensamento, divergência de opinião, mas quando nós não conseguimos controlar a nossa raiva, nós achamos que somos certos em tudo, que nós não baixamos a nossa guarda, nós não deixamos o nosso orgulho de lado, nós achamos sempre que estamos certos em tudo. Muitas vezes com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, nós podemos agir de forma agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente. Quantos casais não se separam por causa de agressão física, por qualquer que sejam das partes, por agressão física, por agressão verbal, por falta de paciência, o que leva muitas vezes as pessoas até a se separarem
Poderia ter uma vida bonita, linda, feliz, próspera juntos, mas não. A falta de paciência, a falta de tolerância, a falta de amor acaba destruindo muitos lares, muitos casamentos, muitas convivências entre pais e filhos, entre irmãs e irmãos, entre até pessoas amigas. E quando essa agressão, essa falta de paciência também entra no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós não temos paciência com as pessoas com as quais trabalhamos, com os nossos chefes, não aceitamos opiniões. Quando alguém vem e nos diz que algo precisa ser feito, se aquela pessoa não é nosso chefe, nós não somos subordinadas a elas, nós achamos que não devemos obedecer e muitas vezes somos intransigentes. Não aceitando opiniões, não aceitando trabalhar em grupo, não aceitando às vezes a colocação de um chefe, porque talvez não vamos como dizendo um ditado, uma frase bem popular, não vamos com a cara da pessoa, nós acabamos não acarretando opiniões. Mas é necessário que nós aceitemos. Por quê? Porque se nós não tivermos paciência no nosso trabalho, com os nossos colegas, com os nossos chefes, muitas vezes não vamos parar em trabalho nenhum. Porque como fala o dito popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nós temos que ser vigilantes, ter humildade para compreender, para poder tomar a melhor atitude possível nessas situações.